Olá, jovens! Desejo que vocês estejam bem. Voltei para te ajudar com redação e hoje nós vamos falar sobre como é a estrutura de uma redação nota 1000. Sim, você vai entender como está organizada uma redação nota 1000. Faz ideia de como seja? Não? Então cola com o prof que você vai se dar bem. Eu sou o professor Anderson Lopes, esse é o Redação Pública, a redação para você que acha que redação nota 1000 é sorte. Não! Não, mas calma, eu vou te ajudar. Só que antes, você já se inscreveu? Eu te convido a se inscrever no canal, porque assim a gente vai conseguir ajudar mais gente que precisam estudar a redação a baixo custo, tá certo? Porque hoje você vai aprender o que não pode faltar numa redação nota 1000 e ainda tem outra dica de ouro no final. Muito bem, para você entender o que eu vou te dizer hoje, precisa saber que redação é corrigida a partir de 5 competências. Essas competências se complementam e a soma total delas chega aos 1000 pontos. Ah, agora eu entendi! Pronto? Suave? Existe uma estrutura desejada pela Comissão de Correção da Redação Enem. Se você entende essa estrutura, vai poder escrever sobre qualquer tema. É uma questão de prática de um tipo textual, é o texto dissertativo argumentativo. Suave? Então vamos olhar algumas dicas aí para você aprender o que é uma redação nota 1000, tá certo? Primeira dica. Contextualização com intenção de se aproximar de sua tese. A tese é a ideia principal defendida ao longo do texto. Isso é muito importante. Quando a gente fala de tese, muitas pessoas se confundem achando: ai meu Deus, mas a tese, eu não tenho espaço para desenvolver uma tese. Uma tese é uma ideia principal que você tem sobre o tema. A frase temática está ali, explícita. Você precisa propor uma ideia principal, e essa ideia principal vai se tornar, no final, uma solução para o problema que nós vamos abordar mais adiante aqui na aula, tá certo? Então, fique em paz. Tese não é nada muito elaborado, é só a sua ideia principal que vai abrir caminho para a tua proposta de intervenção que você vai dizer lá no final. Segunda dica, ao apresentar a tese, tente já demarcar o seu ponto de vista, sua intenção, mas mantendo sempre o uso da terceira pessoa e da impessoalidade. Você já deve saber, texto dissertativo argumentativo é apresentar um tema de forma ampla, usando dados, fatos, opiniões e argumentos, porém nunca deixando a primeira pessoa sobressair. Você não pode usar nenhuma menção à primeira pessoa. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal que bate bastante nessa tecla, tá certo? Então, cuidado e sempre usando a impessoalidade no texto. Ao apresentar os dois argumentos, eles precisam estar conectados à tese. Faz sentido, não é? Os dois argumentos, por que a gente fala dois argumentos? Porque dois argumentos são suficientes para você trabalhar um tema de forma ampla dentro do espaço que você tem, que são 30 linhas. Dois argumentos porque a gente desenvolve cada um deles em um parágrafo distinto, ou seja, compondo ali os dois parágrafos que fazem parte do desenvolvimento. Por isso que a gente chama de desenvolvimento 1, desenvolvimento 2. Eu vou comentar mais adiante, tá certo? Então tente mostrar os teus argumentos já relacionados à tua tese e, obviamente, relacionados ao tema da redação. Suave? Dica 4. Tente terminar sua introdução demarcando o caminho que vai propor ao final do texto. Basicamente o que eu estou dizendo é o seguinte: você está terminando a introdução, o parágrafo de introdução, é importante que você use um período ali, uma oração qualquer, que demarque já qual é o caminho que você vai propor com o argumento 1, com o argumento 2 e o que você vai propor lá na intervenção. Dessa forma, isso vai te ajudar com a coerência, que é visto, né, que é corrigido pela competência 3 da redação do Enem, tá certo? Então, tente terminar o seu parágrafo de introdução já dando indícios de qual é a solução que você vai propor mais detalhadamente lá no último parágrafo. Dica 5. Ao começar o desenvolvimento 1, lembre-se sempre de usar um conectivo interparágrafo. Eu vou fazer outro vídeo sobre isso, mas basicamente eles são esses que ligam dois parágrafos mantendo uma relação de continuidade. Isso tem que acontecer em pelo menos 2 parágrafos da redação. Por isso que a gente ensina a fazer 4 parágrafos,
para que desses 4 parágrafos, pelo menos 2, você consiga usar conectivos interparágrafos, que são esses que fazem a relação de continuidade entre 2 parágrafos, tá certo? E dentro dos parágrafos, obviamente, você tem que fazer uso dos conectivos intraparágrafos, ou seja, tem toda uma cobrança feita pela competência 4, que olha para coesão, e essa competência, ela tá de olho se você tá querendo saber se você faz uso adequado dos conectivos, uso dos mecanismos linguísticos. Suave? Dica 6. Cuidado com os tamanhos dos períodos. É muito comum as pessoas escreverem 4, 5, 6 linhas sem nenhuma pontuação, nenhuma vírgula, só usa o ponto final para poder fechar o parágrafo. Isso é uma das principais causas de perda de nota. Por quê? Porque não houve uma boa divisão dos períodos. Lembrar que período ele pode ser simples ou composto. Simples quando só tem uma oração, composto quando tem mais de uma oração. Lembrando que oração é toda a frase organizada em torno de um verbo ou de uma locução verbal, tá certo? Então toma cuidado com os tamanhos dos períodos. Se você escreve 5, 6, 7 linhas sem usar nenhuma pontuação, nenhuma vírgula, nada, com certeza a nota 1000 ainda está bem distante da tua realidade. Só o primeiro argumento apresentado na introdução deverá ser aprofundado. Cada argumento está em um parágrafo. E aí você deve mostrar a relação do seu argumento com algum repertório sociocultural que o comprove. Basicamente, existe um equilíbrio entre uso de argumento e repertório sociocultural. Como assim? O argumento é aquela ideia, é aquela explicação, é aquele caminho argumentativo que você vai construir para que tenha sentido a proposta de solução que você vai dar lá no final, chamada de proposta de intervenção. Pronto, esse é o argumento. O seu argumento ele ganha força quando você traz repertório sociocultural, ou seja, conhecimento compartilhado com a sociedade, principalmente compartilhado com os corretores, para que ele olhe o seu argumento e veja o repertório sociocultural que você usou para fortalecer, ou para embasar, ou para engajar, ou para auxiliar o teu argumento, para dar força a ele olha o repertório sociocultural. Quando os dois se encaixam, ele fala, muito bom. Então o cuidado qual é? Desenvolvimento 1, aprofunda o argumento 1. Desenvolvimento 2, aprofunda o argumento 2. Suave? Já me perdi aqui no números das dicas, se eu não me engano é a dica 8. Ao combinar o argumento com o repertório sociocultural, certifique-se de que essa relação não ficou forçada ou sem coerência. Às vezes, esse sentido só é possível na tua mente, na tua cabeça. Você tem que se colocar no lugar do corretor. Por isso que a prática de redação vai te levar à proximidade da nota 1000. Tá entendendo como a estrutura da redação nota 1000 ela é exigente? E olha que aqui eu não tô nem abordando detalhadamente, eu tô tentando dar umas dicas dentro de um vídeo de 10, 12 minutos, tá certo? Então, ao combinar com o argumento, cuidado para não forçar muito a barra, para não perder a coerência. Dica 9. Para terminar o desenvolvimento 1, você deve deixar uma marca de autoria. Também é um tema que eu vou explicar especialmente numa aula à parte, mas resumidamente, a marca de autoria é uma espécie de crítica de forma impessoal, né? Que você coloca no final do D1 e também no final do D2 e que vai em direção à proposta que será dada na conclusão. Basicamente é o uso às vezes de um adjetivo, o uso de uma expressão que enfim, que denuncie a realidade trazida pelo tema, que em geral é um problema. Tá entendendo? A marca de autoria é quando você fala, esse problema precisa ser resolvido, mas você não tá falando assim, ó, eu acho que esse problema precisa ser resolvido. Tá entendendo? É quando você fala, a sociedade precisa resolver isso. Fala em terceira pessoa, mas você deixa ali a tua marca de autoria, porque é a parte que você consegue colocar a tua crítica, ainda que seja de maneira impessoal. Suave? Antes de seguir para poder falar sobre o desenvolvimento 2, eu vou te convidar a deixar um like. Perceba, já te dei várias dicas aqui para você ir em busca da redação nota 1000. Então você pode comentar também as suas dúvidas aqui nos comentários e principalmente enviar a sua redação. Se você envia suas redações aqui no comentário, eu vou poder corrigir publicamente, você vai ser ajudado, outras pessoas vão ser ajudadas por essa correção e a gente cria essa comunidade de
solidariedade, não é? Uma comunidade aí de ajuda para você conseguir fazer uma redação melhor no Enem. Suave? Vamos voltar para a dica 10 então. No desenvolvimento 2, ocorre algo similar ao desenvolvimento 1, mas a dica aqui é fazer uso de diferentes conectivos. Por exemplo, se você usou um mais numa oração adversativa no D1, você não vai usar mas numa oração adversativa no D2. Você usa um porém, você usa um entretanto, um todavia, um por outro lado. Tá entendendo? Você tem que demonstrar diversidade, domínio de diversidade de mecanismos linguísticos, que são essas palavrinhas que nos ajudam a aumentar a informatividade do que nós estamos escrevendo. Então, no desenvolvimento 2, vai acontecer basicamente o que acontece no desenvolvimento 1, só que você tem que usar, então, outros conectivos e também você tem que, ao abordar o segundo argumento, então o primeiro argumento você abordou lá no D1, vai começar agora a aprofundar o argumento 2. Esse argumento 2 é importante que você não faça uso, por exemplo, do mesmo tipo de repertório sociocultural. Por exemplo, repertório sociocultural usado no desenvolvimento 1 foi uma notícia de jornal que comprovava o argumento que você estava falando sobre, de repente, a cultura de adoção no Brasil, tá bom? Pronto, você usou uma notícia de jornal como repertório sociocultural para colaborar com o teu argumento 1. Nem vou dizer, não vou abordar aqui o que seria o teu argumento 1. No desenvolvimento 2, você não pode usar uma notícia de jornal como repertório sociocultural para colaborar com o seu argumento 2. Tá entendendo? Você tem que ter uma diversidade. Aí você tem que usar, de repente, uma pesquisa, de repente a fala de algum escritor, de um filósofo, pode até, no caso da adoção, alguma coisa relacionada ao amor, e aí até mesmo a Bíblia pode entrar como forma de referência, tá entendendo? Você precisa dar repertório sociocultural diferente, assim como você tem que dar conectivos diferentes no D2, o repertório sociocultural também tem que ser diferente, não pode vir da mesma fonte, porque senão o corretor vai olhar e vai falar, essa pessoa tem pouco repertório sociocultural, e aí você não se aproxima da nota 1000. Suave? A marca de autoria no final do D2, ela deve abrir caminho para a proposta de intervenção que virá no parágrafo seguinte. Então aqui nessa dica 11, você tem que usar a marca de autoria, que você já entendeu que é uma espécie de crítica que você coloca de forma impessoal, você vai ter que colocar essa marca de autoria, só que agora tentando já dar a dica final da proposta de intervenção que você vai colocar no parágrafo de conclusão. Então, cuidado com essa marca de autoria, porque a marca de autoria do primeiro desenvolvimento, ela ainda cabe uma coisa mais genérica, não direcionada. Já a marca de autoria do desenvolvimento 2, ela pede um pouco mais de direcionamento, porque no próximo parágrafo você vai começar a dar a solução para o problema. Chegamos à dica 12. Ao iniciar a conclusão da redação, tente retomar a importância do tema que foi retratado no texto, entendeu? Dessa forma você vai ser mais coerente ao propor uma solução, do que você simplesmente jogar uma solução, uma proposta com os 5 elementos. Então, quando você começar a conclusão, tente só, às vezes numa frase, numa oração, num período curto de uma linha e meia, retomar a discussão que você fez. Obviamente, você não pode apresentar novos dados. O que você precisa agora só é retomar de forma resumida, e uma linha e meia é o suficiente para isso. Essa é uma dica. Tem muitas redações nota 1000 que dispensam isso, fazem o uso só do conectivo do tipo portanto, ou afinal, ou concluindo, e entra já nos 5 elementos da proposta de intervenção e consegue os 200 pontos na competência 5, e enfim. Então, eu só tô te dando uma dica para você treinar a passagem de um parágrafo a outro de uma maneira coesa, porque quando você mantém a coesão, o seu texto vai acabar sendo coerente. Então, coesão e coerência estão de mãos dadas aí. A competência 3 e 4 estão sempre de mãos dadas, do início ao final do texto, tá certo? E aí a gente chega, então, nos 5 elementos que compõem a proposta de intervenção. Esses 5 elementos, gente, são 5 informações. São 5 informações que precisam ser objetivas, explícitas. E, se possível, você precisa usar termos que destaquem. Por exemplo, você disse quem é o agente. O governo, por meio do Ministério da Educação, aí diz qual é a ação. Deve
propor oficinas semanais dentro das escolas. Propor, então, é ação, porque a ação é sempre um verbo, etc. Aí você vem pro modo meio. De maneira que, de modo que, de forma que. Tá entendendo? Você usa palavras que deixem explícito, no caso, esse elemento que é o modo maneira. Outro elemento, o efeito. Com intenção de, com o objetivo de, com o efeito de, para que, para... Entendeu? Com consequência, porque você precisa deixar explícito. Precisa no sentido de... No treino de redação, você precisa deixar explícito. Porque quando chegar no dia que você vai precisar, você vai ter todo um repertório possível de apresentação desses 5 elementos. Lembrar que um dos elementos é o detalhamento de um dos 4 elementos anteriores. Então você tem agente, ação, modo ou meio, efeito. O 5º elemento, ele é o detalhamento de um desses 4 anteriores. E essa ordem, você que escolhe. É o jeito que você acha mais fácil e, obviamente, coerente de apresentar, tá bom? Em geral, as pessoas apresentam o agente, a ação, e aí modo, detalhamento e efeito, e às vezes ele tem uma troca aí de local, mas é bem comum o efeito aparecer por último, já que você já disse como vai ser feito, o que vai ser feito e por quem vai ser feito. Faz sentido? Então, toma cuidado aí com os 5 elementos e tente deixar explícito cada um dos elementos. Não conte com a interpretação do corretor para ele encontrar quais são os 5 elementos. E aí são dicas que eu posso dar em outros vídeos somente. Eu tenho um vídeo aqui sobre a proposta de intervenção, sobre como é corrigida a competência 5, só buscar aqui no canal, vou tentar deixar aqui nos cards também, tá certo? Essa foi a dica 13. Vamos para a dica 14 agora. Uma mesma proposta de intervenção deve apresentar os 5 elementos. Você não pode entregar menos do que isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, algumas pessoas às vezes não conseguem colocar uma proposta de intervenção que aborde, por exemplo, os 2 argumentos. E aí às vezes ela coloca 2 propostas de intervenção com 5 elementos cada uma e consegue abordar os 2 argumentos. Tá entendendo? Isso é obrigatório? Não. O que é obrigatório é você dar uma proposta de intervenção com 5 elementos, mas que aborde os 2 argumentos. Se você quiser dar 2 propostas, tudo bem, só que essas 2 propostas, ela não vai te dar 2 vezes 200 pontos que a competência 5 cobra. É porque isso vai te dar mais pontuação, vai te dar os 200 pontos lá na competência 2, sobre o atendimento ao tema, na competência 3, sobre a coerência, tá entendendo? Agora a proposta de intervenção é a cobrança só dos 5 elementos. Atingir os 5 elementos, pronto, você atingiu os 200 pontos na competência 5, tá certo? Então, cuidado, tem gente que dá 2 elementos que se relacionam a um argumento de uma proposta de intervenção, aí depois outros 2 elementos iguais para outro argumento, enfim, não fecha os 5 elementos de uma mesma proposta de intervenção. Fui claro? 15ª, já até me perdi aqui, 15ª dica. Na conclusão da redação, espera-se que você crie um fechamento. Por quê? Porque vai ajudar de novo na coerência, né? Esse fechamento aí, se ele for feito de uma forma que se encaixe com algo que já foi dito antes, completando uma metáfora ou usando uma figura de linguagem, ele vai acabar criando o que nós chamamos de referência fechada ou referência circular. Perceba que o movimento circular é porque você chega ao final do texto e o texto faz uma referência a algo que já foi dito antes. Então isso se torna essa referência circular. Tente fazer isso com o seu texto, porque quando você consegue fazer isso, você acaba aumentando a sua nota de coerência lá na competência 3, entendeu? Lembrar que a competência 1, ela te admite ainda alguns desvios. Eu tenho uma AuLive, se você não conhece, as AuLives ainda são mistura de aulas com lives, onde eu comento as notícias de educação relacionadas ao Enem, que saíram durante a semana, e ainda dou uma aula sobre algo relacionado à redação Enem. No caso, eu tenho uma live aqui já gravada, feita sobre a competência 1, como a competência 1 é cobrada. A competência 1 é a única que permite desvios, é a única que permite erros, falando na prática. Todas as outras não admitem erros, tá certo? Para você alcançar os 200 pontos. E aí, nessa live eu abordo isso. Suave? E agora eu te convido, obviamente, a conhecer o método Redação 4 Passos. É o meu método de redação que eu criei de maneira que você possa aprender
aprender, tem mais de 60 aulas lá, é um preço totalmente acessível e eu ensino em 4 passos você a fazer o seu texto dissertativo argumentativo. Obviamente vai precisar da tua prática, mas são 4 passos dinâmicos, objetivos, indo direto ao ponto, mostrando como o corretor e a corretora do Enem estão olhando para o seu texto. Por isso você vai poder produzir o seu texto de maneira mais eficiente. Então conheça o método Redação 4 Passos, eu vou deixar o link aqui na descrição, o link tá aqui em cima também, tá bom? É só você ir no Bitly e colocar método Redação 4 Passos, e aí você vai poder nos prestigiar lá e poder também, de repente, apoiar o canal da melhor maneira que você conseguir. E, obviamente, que eu vou te convidar a se inscrever novamente, porque se você chegou até agora com essa aula de quase 20 minutos e não se inscreveu, seria muita sacanagem, tá certo? Então, com isso, eu agradeço pela sua atenção e até breve!